Oi pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Hoje eu trouxe para vocês o passo a passo disso aqui, que é um estojo box, tá? Ou também pode ser uma necessaire, né, para colocar maquiagem, tá? Como você desejar, como você preferir. Mas pode ser uma necessaire, um estojo. Isso aqui eu fiz a pedido do meu filho e ele pediu para me fazer. Eu resolvi gravar o passo a passo porque eu sei que tem muita gente aí que gostaria de aprender o passo a passo. E o passo a passo dele não é complicado, tá? É simples. Só é um pouco demorado, porque no caso aí eu coloquei desde o início tudo certinho para que você aprenda, tá? Eu espero que você goste. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva no canal, deixe seu joinha e compartilhe com outras pessoas que também gostariam de aprender tanto a costura quanto essas coisas assim diferentes, né? Que também faz parte da costura, tá bom? Então, vamos lá ao nosso passo a passo. Então, vamos ao nosso estojo, a nossa costura do nosso estojo. Primeiramente, vou estar explicando para você como que vai ser a costura. Você vai precisar cortar, nessas medidas eu vou deixar aqui na tela para você tirar uma print do tamanho correto que você vai precisar, tá? Você vai precisar cortar uma vez na manta desse grande e uma vez no tecido, tá? Uma vez na manta e uma vez no tecido. O tamanho de 60 por 33 centímetros, tá? Esse é o estojo de 4 divisórias. Também você vai precisar cortar uma vez no tecido de 5 centímetros por 45, tá? Aqui tem 5 centímetros por 45. Vai fazer aquelas pequenas alcinhas que a gente vai utilizar colocando no estojo. E para o forro, você vai precisar... Eu sempre trabalho com moldes, tá, gente? Porque o molde, ele facilita a nossa vida e ajuda bastante. Aqui o meu molde, ele tá dobrado, mas ele é um molde duplo. Ele tem aqui 15 centímetros, essa parte maior, 15 centímetros de largura por 30 centímetros de comprimento, tá? E também, quando eu fecho aqui, ele fica aqui com 12 centímetros de largura por 30 de comprimento. Esse de 12 centímetros eu dobrei, deixei 12 centímetros e cortei 4 vezes no meu tecido para forro, tá? 4 vezes eu cortei. Aí também abri, né, deixando os 15 centímetros. Todos eles vai ter o mesmo comprimento que é de 12, tá? Só muda a largura, que um é 15 e outro é 12. Aí, esse de 15 centímetros também cortei 4 vezes de 15 centímetros por 30. Só para não confundir. Primeiro, você corta para o forro, no tecido do forro, 4 vezes de 15 centímetros, de 30 centímetros por 15. Depois, você tira aqui os 3 centímetros, né? E deixa só com 12 de largura. E daí, você corta mais 4 vezes de 30 centímetros por 12, que é esse valor aqui, tá? Então, um vai ter 30 por 12 e o outro 30 por 15. 4 de cada, tá bom? Para o forro. E o zip, eu tô usando esse zip comum, mas o ideal é aquele zip de cursor, o zip que você compra a metro, tá? Só que eu tô sem ele aqui, não tem o suficiente. Então, eu vou estar usando esse aqui mesmo, porque como eu resolvi fazer rápido, procurei o estojo e não encontrei o que eu queria. Meu filho tava querendo muito, então, vou utilizar esse mesmo, tá? E o tamanho do zip que eu vou precisar é de 35 centímetros, tá? Também vou utilizar esse daqui que é para fazer o fundinho de caixa de leite que a gente vai cortar no nosso estojo. Um de 3 centímetros por 3 centímetros e o outro de 4 por 4, tá? Então, é isso que a gente vai estar precisando e vamos lá. Se você quiser quiltar o seu tecido, você quilta. Tirar aqui. Mas a gente vai passar a ferro. Eu vou passar a ferro, tá? Se você quiser só deixar no passar a ferro, também pode. Você vai pegar a sua manta, essa daqui é a manta R1 que eu tô usando, ok? Eu vou encostar. Tem uma parte que é mais fosco, outra parte ela gruda no tecido quando você passa a ferro, tá? Aí você vai sentir que ela é mais grossa, assim, mais áspera. Então, essa é a parte que você vai encostar no tecido. Daí, você vai passar o seu ferro e vai grudar no tecido. Aí, você pode quiltar, fazer metralhacê, do jeito que você quiser, ou simplesmente só passar a ferro
que já vai dar um efeito legal, tá? Nessa manta R1. A R2 também é bom e deve ficar mais estruturado, melhor ainda do que a R1, tá bom? Daí você pega seu ferro quente, tá? Mas com cuidado para não queimar o seu tecido. Você tem que testar antes e você passa o ferro para grudar o tecido na manta. Mesmo assim, essa manta ela não gruda muito. Então, você pode passar umas costurinhas para prender, sabe? Várias costurinhas. Você faz os retângulos certinho, ou quadrado mesmo, e você costura, tá bom? E agora eu vou passar umas costurinhas aqui e já volto. Prontinho, eu já fiz aqui a minha costura, eu costurei reto mesmo, os quadradinhos. Peguei meu lápis, né, apropriado para tecido, que é esse lápis aqui. Coloquei essa régua aqui, com a medida dessa régua mesmo, eu fiz isso aqui. Risquei os quadradinhos assim, depois assim, e costurei, e ficou assim a minha manta, ok? Agora, a gente vai cortar essa manta nos tamanhos que a gente precisa. Essa medida aqui é a medida total da manta, certo? Agora, eu vou cortar aqui 42 centímetros por 30, ok? Vamos medir aqui. Já até marquei aqui. Vou pôr nessa régua aqui, essa aqui. Marquei aqui 30 centímetros de largura por 43, tá? De comprimento, ok? E daí eu vou cortar. E vou cortar 4 pedacinhos. Não precisa nem cortar 4, né? Basta só um, mas tem que cortar 4 vezes de 4 centímetros, tá? Por 30 também, ok? Por que que eu risquei aqui no papel? Vou passar aqui a limpo pra você ver como que ficou. Então, por que que eu risquei aqui no papel ao invés de cortar? Pelo fato de eu poder usar esse molde várias vezes, o mesmo molde para fazer a mesma coisa. E a questão aqui, ó, que eu dobro, tá? E assim eu tenho o molde do jeito como eu desejo. Aí, vou dobrar aqui embaixo novamente, exatamente na linha onde que eu risquei. Aí, eu não preciso cortar o molde. Então, esse mesmo molde eu transformo em outros moldes. É para economizar papel? Não, é para economizar tempo. E também para não perder as partezinhas que eu tenho aqui, no caso, essas partezinhas aqui. Se eu perder também, depois fica difícil aí para mim achar e ter que fazer outro molde e tal. Então, não precisa. Aí, eu vou cortar aqui exatamente essa medida aqui, tá? Vou pegar minha tesoura e vou cortar essa medida. Aí, depois, eu vou cortar 4 vezes 4 centímetros, ok? Daí, eu cortei aqui, né? Uma vez, esse tamanho. E agora, eu vou cortar as divisórias pequenas, que são esse tamanho aqui, tá? Daí, o que eu fiz? Eu marquei aqui com um sabonete mesmo, tá? Você pode usar um lápis ou um giz de alfaiate, mas nesse caso o meu giz que eu tenho aqui não tá funcionando, tá pegando. Então, eu marquei aqui 4 centímetros. Cada um desses aqui tem 4 centímetros. Essa régua também, ela tem 4 centímetros. Se eu colocar ela também dá certo, tá? E aqui eu vou dividir em 4 esse pedacinho aqui, ok? Então, agora eu vou cortar em 4 partes iguais. Pronto. Agora que eu já tenho as 4 partes iguais, eu vou só ver o tamanho que eu preciso, que é de 30 centímetros. Aí, eu vou conferir e vou refilar aqui, tirando a partezinha que não preciso mais, ok? Agora que já temos todas as partes cortadas, tá? A gente vai à montagem, a costura. Essa parte grande, essa partezinha aqui que eu pedi, essas 4 partes, que é também passada na manta, certo? O forro, que são 8 partes do forro, né? Sendo que 4 maior um pouquinho, 4 de 15, 4 de 12 por 30, todos por 30. E os 4 fecho. Então, vamos começar a nossa montagem. Primeiro, você vai precisar fazer como se fosse um viés. Você vai dobrar essa partezinha aqui, esse que a gente cortou, de 45 centímetros por 5. Você vai dobrar ele, dobra novamente ao meio
Esse tecido meu, ele não vinca, mas se você estiver usando um tricoline ou um tecido de algodão, tecido que vinque, você passa ferro, que vai ser melhor, e dobra novamente, tá? E daí, você vai passar uma costura, um pesponto, de um lado e do outro lado, de ambos os lados. E costurar ele até o final, ok? Vou fazer isso e já volto pra gente dar continuidade. Vamos terminar aqui, vamos fazer nossa costura. Aqui eu havia falado que era 4, né? Cortei 4, mas na verdade 4 são para 5 zíperes, tá? Nesse caso aqui, são apenas 3 partezinhas, né? Que são para 4 zíperes, tá? 4 partes. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente vai posicionar dessa forma aqui, para que você entenda melhor como que a gente vai estar trabalhando, tá? Eu tô usando esse tipo de zíper, mas como eu já havia falado, esse não é o zíper mais indicado, né? Então, a gente primeiro vai trabalhar essa partezinha aqui do meio e vamos estar utilizando os forros menores, que é aquele forro que é de 12 por 30, tá? A gente cortou os menores de 30 centímetros por 12, certo? Então, a gente vai pegar esses 4 forros menores e vamos estar utilizando eles aqui, nessa parte aqui do meio, tá? Os outros vai ser utilizado nessa parte de fora, os outros forros maiores. Primeiro, você vai pegar um dos zíperes, direito do zíper com direito do tecido, e vai prender. E passar uma costurinha de segurança aqui, certo? Você vai prender com alfinete. Eu não vou mostrar o passo a passo da costurando, mas eu vou falar todo o passo a passo da costura. Eu tô deixando o meu zip passando aqui. Esse não é o zip ideal, tá? Eu tô deixando ele passar aqui uns 2 centímetros, para que eu possa costurar tranquilamente aqui. O ideal é que você costure aqui com o pé apropriado para a zíper, tá? Então, você vai fazer isso utilizando essa parte aqui do meio, tá? Vai costurar essa parte aqui. Eu vou costurar e já volto. Prontinho. Aí, eu já costurei aqui, tá? Eu costurei no pé de máquina, dessa forma, pra ficar assim. Ok? Essa é a parte do meio, só lembrando, tá? Deixei aqui posicionado pra que você veja direitinho, tá? Vou pegar uma parte desse forro, um desses daqui. Como ele já tá aqui, ele tá viradinho pro lado de dentro, tá vendo aqui? O direito do zíper, ele está sobre o direito do tecido. Vou pegar a parte do meu forro, vou ver qual é o lado avesso do tecido e o lado direito, e vou posicionar ele, o direito do meu tecido, sobre o meu zíper, tá? Sobre o direito do forro que está embaixo, dessa forma aqui. Ou seja, eu vou estar costurando pelo avesso. Eu vou alinhar essa parte aqui. Eu tenho que ver se ela tá certinha. Essa parte aqui está certinha, tá? O meu zíper tá passando aqui, mas não tem problema. Depois eu vou deixar todos eles com esse mesmo tanto passando, tá bom? O importante é que eu utilize os 35 centímetros que eu preciso do zíper. E agora, eu vou passar uma costura aqui, tá? Deixa eu virar aqui para que você veja melhor. Olha, o zíper já está preso. Aí, agora, eu vou prender o forro sobre essa parte aqui. Vou passar essa costura reta aqui e já volto pro próximo passo. Prontinho, eu já passei essa costura aqui, como você pode ver. Aqui vai ficar assim. Vou dobrar o meu forro pra dentro, junto com o meu tecido principal, dessa forma aqui. E vou passar uma costura exatamente aqui, um pesponto, tá? Prendendo o forro e também o tecido principal. Vou passar uma costura aqui até o final. O ideal é que você utilize alfinete para te ajudar aqui, tá? Vou prender aqui com alfinete. Você pode estar vendo aqui. E vou passar uma costurinha exatamente aqui, ok? E volto pro próximo passo. Já rebati, tá? E ficou assim. Costurei aqui. Ficou aqui preso, tá? Ele ficou preso aqui por trás. Lembra que essa faixinha aqui era essa que estava aqui? Certo? Agora, vou fazer a mesma coisa, só que com essa faixinha, tá? Vou pegar ela dessa forma, virar aqui por cima do meu zíper, tá? O direito da faixa com o direito do zíper, dessa forma aqui. E vou costurar a mesma coisa que eu fiz do outro lado, só que desse lado, tá? Vou costurar aqui.
Você pode prender tudo com alfinete, dessa forma aqui, e assim vai ficar, ok? Vou lá costurar e volto. Prontinho, eu já costurei essa parte aqui que faltava, certo? Que é desse lado aqui. Só lembrando, continuando lembrando, essa parte aqui era do meio, a gente foi encaixando. Agora, eu vou pegar dessa forma que tá aqui, coloca aqui pra dentro, tá? Vou pegar aqui o meu forro, tá vendo aqui? E vou encaixar aqui. Só lembrando que essa parte aqui, direito do forro, tem que ficar direito com direito, tá? Essa parte aqui do forro tem que ficar pelo avesso, certo? Então, vou encaixar aqui e vou costurar, ok? Aí, eu vou costurar, ok? Eu coloquei a posição errada. Na verdade, a gente abre assim, tá? Você vai colocar dessa forma aqui, ó. Essa parte aqui é o direito, com esse direito, e você vai costurar aqui, tá? Novamente, essa parte aqui. Deixa eu abrir aqui para que você entenda melhor. Essa parte aqui foi a primeira que a gente costurou, depois a gente costurou essa parte, abrimos ela, deixa assim, e vamos costurar essa outra parte do forro, que é aquela parte menor de 30 por 12, tá? E a gente vai costurar aqui, dessa forma, ficando embutido o zíper no meio, como um sanduíche, ok? Sendo que o direito do tecido, o direito do forro, também voltado pro meio aqui, no caso, né? Para esse direito, vai ser esse aqui, tá? Então, vamos lá costurar e já volto pro próximo passo. Prontinho, eu costurei aqui, tá? Costurei o forro, ficou assim. Então, agora, o que eu vou fazer? A mesma coisa que eu rebati esse lado aqui, prendendo o forro e o tecido principal, eu vou fazer a mesma coisa desse lado. Vou puxar ambos para esse lado, prende-se de cá pra cá, pra você não acabar costurando sem querer. E você vai prender esse daqui. Vamos fazer uma costura aqui, prendendo, tá? Daí, você pega o alfinete e prende pra você não se perder. E daí, você vai passar uma costurinha aqui, igual essa aqui, só pra rebater aqui o zíper, tá bom? Então, vou lá e já volto. Prontinho, ele ficou abertinho aqui, né? Rebati, como você pode ver, tá rebatido dos dois lados, tá? E ficou assim, certo? Aí, agora, o que a gente vai fazer? Vamos pegar esse zíper aqui da lateral, esse que tava aqui, tá? Temos um aqui também, como você pode estar vendo. E vamos encaixar esse zíper aqui, que é o zíper, na verdade, do meio, né? Deixando ele com a mesma distância. Se você quiser mudar o cursor um para um lado, para o outro, tudo bem. Mas a mesma distância tem que ter aqui para ficar certinho, tá? Na hora que você for abrir ou fechar. No caso, se você estiver usando esse zíper, como eu falei, o melhor é aquele outro zíper de cursor separado, né? No caso, aquele zíper que você compra a metro. E vamos costurar esse zíper. Pegando o direito do zíper com o direito do tecido, a gente vai encaixar aqui. E vamos passar uma costurinha aqui, certo? Prontinho, eu costurei o zíper, direito do zíper sobre o direito do tecido principal. Agora, a mesma coisa que eu fiz nos outros. Vou pegar um outro forro dos pequenos, tá? Desse forrinho pequeno. E vou encaixar aqui, certo? Dessa forma, assim, tá? Esse aqui é o direito do meu zíper. Eu estou encaixando o direito do meu zíper sobre o tecido principal, tá? Do meu forro, desculpa. E vai ficar assim. E agora eu vou passar uma costura aqui, prendendo o forro juntamente com o zíper, ok? Daí, já costurei aqui, ficou assim, tá? Aí, tá assim. Aqui dentro tá assim, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou puxar o meu zíper pro lado. Vou puxar o meu forro tudo pro lado de cá, certo? E agora, eu vou passar uma costurinha aqui, reto, tá? Você prende com alfinete para que ele fique bem certinho. E daí, você passa uma costurinha aqui até o final, tá? Prendendo o tecido no forro. E ele vai ficar preso, esse forro com esse tecido aqui, ok? Então, vou lá e já volto.
Aí, já costurei aqui, tá? Essa parte aqui. Aí, passei essa costurinha aqui, não dá pra ver por causa da cor. Passei aqui desse lado, dá pra ver melhor, essa costurinha. Agora, a gente tá assim já, tá? Com os forros, tá? Agora, a gente vai pegar essa outra parte aqui da lateral, tá? E vamos encaixar ele aqui. Vamos virar ele pelo direito. E vamos passar uma costurinha aqui, certo? Aí, eu vou passar uma costurinha aqui. E depois, a gente vai pegar um forro também. Aí, eu já costurei aqui, essa parte aqui. Agora, a gente vai pegar o forro, tá? Vamos virar assim. Pegar o direito do forro, colocar pra cá. O avesso do forro pra cima, certo? E vamos costurar, prendendo aqui, dessa forma, tá bom? Agora que a gente costurou aqui o forro e o tecido, a gente vai puxar tudo para um lado só, abrindo, puxando esse forro que já tá aqui pra cá, tá? Pra não costurar junto. E vamos passar uma costurinha aqui, exatamente aqui, tá? Igual a gente fez nas outras partes, pra prender essa parte aqui, ok? Agora, já está ficando assim, certo? Eu já costurei aqui, essa costurinha aqui, que é um pesponto, pra ficar mais bonito também, né? E agora, a gente vai fazer a mesma coisa que a gente fez, só que com as outras partes. Vamos pegar o zíper e colocar aqui, tá? Vou encaixar ele aqui. E daí, vamos passar uma costura nesse zíper, tá? Vamos pegar esse outro zíper que tá aqui do lado, vamos fazer a mesma coisa. Encaixar ele. Só lembrando, o direito do zíper sempre sobre o direito do tecido, tá? Então, vamos fazer isso. Isso aqui. E daí, a gente passa uma costura aqui e uma costura aqui, tá? Então, agora a gente prendeu o zíper aqui e aqui, certo? Ficou assim. Agora, a gente vai pegar os forros maiores, que até o momento a gente usou aqueles forros menores. Porque aqui, cada zíper, ele tem um forro, certo? Esse aqui desse zíper, esse desse, ó. E tá faltando os dois zíperes da lateral, ok? Então, vamos pegar dois dos forros maiores. Vamos posicionar esses forros aqui pro meio, tá? Vamos encaixar um do lado, outro do outro, tá? Dessa forma aqui, pegando o direito do seu forro e colocando sobre o direito do seu tecido. Desta forma. Qualquer dúvida que ficar, não exige me perguntar, porque eu estarei respondendo, tá bom? Mesmo que eu não responda na hora, mas pode deixar seu comentário aí que depois eu responderei, ok? Isso aqui você pode fazer quantas vezes você quiser, tipo, eu quero com 10. Pode fazer, é só você seguir esse mesmo passo a passo. Quero só com 2. Também você pode fazer. É o mesmo passo, tá? A diferença é que um é maior, outro é menor, né? E, enfim. Aí, aqui a gente prendeu essa parte aqui do zíper, do forro, tá? A gente vai costurar, ok? E agora, a gente vai pôr o outro forro aqui também. Do lado de cá. Nessa parte aqui, tá? Embutindo esse forro que já tá aqui pra dentro. Dessa forma assim. Não podemos costurar ele, tá? Então, vamos pegar aqui, essa parte aqui é o direito. Vou posicionar dessa forma aqui. Ok? Aí, sempre alinhando aqui, pra que ele fique tudo certinho. E vou costurar aqui. Também vou prender aqui. Aí, eu vou costurar essa parte, aí puxo pra cá, abro esse lado e costuro esse outro lado, ok? Prontinho, já costurei aqui, tá? Essa parte aqui, costurei, ok? Aí, costurei também essa outra parte aqui, ok? O zíper ficou assim. Agora, eu vou jogar pra dentro, tudo pra um lado só, puxar tudo pra um lado, prender com alfinete, tá? E costurar aqui, fazendo um pesponto, igualzinho eu fiz nos outros.
E depois que eu terminar, vou fazer o contrário, só que agora desse outro lado. Vou jogar tudo para um lado e costurar fazendo o pesponto, tá? Aí, vice-versa. Você faz de um lado, depois você joga pro outro lado o forro, todos os forros, para não pegar na agarrar aqui embaixo. E costura esse pesponto aqui, certo? Prontinho, a gente já costurou aqui, tá? Rebatemos, ficou os pontinhos assim e aqui assim, certo? Aí, a mesma coisa do lado de cá, rebatemos e ficou assim. Aí, aqui a gente já tem já as quatro partes, certo? Aí, temos as quatro partes. Agora, a gente vai pegar essa parte aqui maior, mas antes disso, o que que a gente vai precisar fazer? Lembra que eu fiz isso aqui no início? Falei pra você como fazer, Então, você vai pegar, dobrar ele, colocar aqui em tamanho de... Deixa eu ver quantos centímetros a gente vai precisar. Não muito grande, tá? A gente vai precisar aqui de pelo menos, ó, 6 centímetros. Cada pedacinho você corta com tamanho de 6 centímetros. E assim você corta uma quantidade que dê, deixa eu ver, aqui no caso 6, né? Porque são 6 meiozinhos, 3 do lado de lá e 3 do lado de cá. Então, você corta 6, tá? Aí, você vai medindo assim e cortando. Até dar a quantidade que você deseja. Aqui eu pedi 45 centímetros, porque aí sobra, né? É melhor sobrar do que faltar. Aqui, 2, 3, 4, 5, 6 e sobrou muito pouco. Daí, você vai na máquina, mas antes você precisa abrir, só explicar pra você. Você vai abrir dessa forma aqui, o zíper, e vai prender ele, passa só uma costurinha aqui, põe ele dessa forma, aqui, tá? Alinha ele dessa forma, dobra e alinha, aí prende com alfinete. E faz isso em todos, tá? Só que você tem que sempre olhar pra você não prender seu forro junto. Então, você vai abrir pra prender só assim, tá? Senão, você vai acabar prendendo o forro junto. E faz isso em todas as 6 partes. E nessa partezinha aqui e nas dali, ok? Prontinho, ele está preso já em cada parte, tá? Sem prender os forros, ok? Então, foi assim que eu prendi, abri e prendi todos eles. Agora, deixa eu virar assim, fica melhor. A gente vai colocar o tecido principal. Essa daqui é o corpo do tecido. Você precisa observar a estampa. Por exemplo, essa estampa aqui, os aviãozinhos estão pra cima, né? O foguete, melhor. Não é avião, esse foguetinho. Então, se eu fosse fazer ele assim, eu teria que dividir ele ao meio e virar o tecido para que ele ficasse certinho. Só que eu resolvi fazer dessa forma, que ele fique na lateral. Então, não tem problema, ele vai ficar, tipo, assim, viradinho na lateral. Aí, eu posso usar ele dos dois lados, que dá no mesmo, na mesma coisa, tá? Então, a gente vai pegar esse tecido. Tudo que a gente fez aqui no meio, a gente vai fazer com ele. Só que um pouquinho de diferença, porque é o tecido principal, né? E então, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar ele, aqui está o direito, né, do nosso zíper, tá? Tá prendido aqui com os forros e tal. Eu vou pegar essa parte do tecido, virar dessa forma aqui e vou costurar, tá? Vou passar um pesponto aqui costurando, prendendo na altura que tá os outros aqui, tá? Alinhando aqui para que ele fique na mesma altura. Eu vou passar um pesponto aqui, ok? Pronto, costurado aqui essa parte, aqui, tá? Ficou assim, certo? Agora, a gente vai pôr o forro. Vamos virar dessa forma aqui, tá? Vamos pegar uma parte dos forros aqui
e vamos encaixar o avesso do forro para cima, o direito do forro para dentro, tá? Dessa forma aqui, e vai ficar assim, e a gente vai costurar também uma costura reta, tá? Eu espero que não tenha ficado dúvida para você, e deixe seus comentários aí, tá? Daí, eu terminei de costurar aqui, vou puxar esse forro aqui, tá? Vou abrir aqui, vou puxar meu tecido, esse tecido grande aqui, puxo só esse forro, os outros forros eu puxo tudo pro lado de cá, pra não prender junto com o outro, com esse meu forro, tá? E vou passar uma costura aqui, a mesma coisa que eu fiz com os outros passos, tá? Um pesponto aqui, certo? Daí, agora, a gente terminou aqui, tá? Pespontamos, aqui prendendo apenas esse forro, ok? Agora, a gente vai fazer a mesma coisa nesse outro zip aqui, tá? Então, a gente vai pôr pelo avesso, dessa forma assim. Observa, tá? Aqui ele está pelo avesso, pelo direito. Vou pôr assim em cima e vou costurar aqui o meu zíper, no meu zíper, tá? Vou passar aqui uma costura. Feito isso, vai ficar assim, tá? Agora, a gente vai posicionar o último forro que sobrou, que é esse forro aqui, desse lado. A gente vira, ele tá tudo pra esse lado, certo? A gente vira pra esse lado e vamos posicionar esse forro aqui. Sendo que o direito do forro vai ficar pra dentro e o avesso pra fora. E a gente vai costurar essa parte aqui. Posicionando, alinhando aqui pra ficar certinho, a gente vai costurar até o final, ok? Prendendo o forro com o tecido principal. Agora que você já prendeu o forro com o direito do seu tecido principal, você vai abrir esse zíper aqui, tá? E vai prender essa parte aqui. Puxa o forro pra cá, desse jeito, você puxa e você vai passar uma costurinha aqui, rebatendo esse zíper, tá? Prontinho, agora a gente fechou aqui. A gente vai fechar de novo esse zíper, tá? E vai ficar assim, ok? Aqui a parte do tecido principal e aqui a parte dos forros. Vamos pegar os forros e vamos costurar. Deixa eu só explicar uma coisa pra você. Você tem que reparar que esse meio aqui, onde que tá a manta, onde que você vai ver a manta, é a divisão entre uma parte e outra. Aí, aqui tem o zíper. Essa parte que tem o zíper, você vai prender, tá? Ele vai ficar assim. Aí, essa daqui é a divisão entre uma parte e outra. E você vai pegar todos os forros onde que tem o zíper no meio e você vai prender, certo? O primeiro forro pode ser de um lado ou do outro. Você vai deixar uma abertura no meio para desvirar a sua bolsa. Então, você já costura ela, deixando essa abertura, tá? Para depois não ter que descosturar. Então, você vai costurar aqui, aqui, até chegando próximo do zíper. Dessa forma, assim. Não, até onde der para você costurar. Não se preocupa se vai dar para costurar tudo ou não, tal. Vai até onde der para costurar, tá? Aí, aqui, novamente, até onde der para costurar. Você vai pegar, deixa eu puxar assim, vai costurar daqui, vai vir, aí aqui dá remata, deixa o buraquinho no meio e vem costurando os outros lados, tá? Esse buraquinho é para desvirar a nossa bolsa. E os outros, todos os outros, você vai fechar por inteiro. Você vai pegar aqui até onde dá para costurar e vai vir costurando, tá? E fechando todinho. Todas as outras partes. Lembrando, essa parte do meio aqui é onde que fica a divisão entre um bolsinho e o outro, tá? Aí aqui é a divisão. E onde que você vê que tem o zíper é porque é para fechar um com o outro, tá? E assim você vai até o final. Dividindo, tá? Divisão. Aí, aqui o zíper, você vai fechar, aqui mais outra divisão. Aí, aqui onde que tem o zíper, você vai fechar. Enfim, quando você terminar de fechar tudinho, eu vou dar o próximo passo, ok?
E espero que não tenha ficado dúvida. E qualquer dúvida que ficar, pode perguntar que eu estarei respondendo. Aqui eu já passei a costurinha aqui, tá? Eu puxei todo o meu tecido pra cá, ajuntei aqui meu zip, tá? Pra que ele fique bem pertinho do outro, já que não é aquele zip de... Como é que fala? De metro, né? Aí eu coloquei, pra que ele fique bem pertinho. Aqui está forro de um, forro do outro, os 4 forros, enfim. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa partezinha aqui que a gente cortou, vou botar aqui no branco pra você ver melhor. E vamos puxar, abrir as costurinhas e costurar cada uma dessas partes, desses fundos, tá? Aí, eu junto aqui e vou costurar todos os fundos, sendo que o primeiro tem um deles, né? Pode ser qualquer um, mas eu deixei aqui no primeiro, aqui no caso, né? Eu deixei essa abertura no meio pra gente desvirar. Só lembrando de deixar o zíper aberto também, tá? E os outros zíperes, deixa um pouquinho aberto. Deixa eu virar aqui. Pra não agarrar aqui na hora que você costurar, certo? Daí, se você colocar o zíper igual o que eu coloquei, é só aparar o zíper aqui, tudo certinho, pra ficar certinho com o tecido. Vai ficar assim. Ok? E agora, a gente vai fazer a caixinha de leite daqui, tá? Nesse fundo, aqui eu vou estar usando 4x4. Aqui eu usei 3x3, certo? Essa parte aqui foram 3x3. Depois da costura, tá? Aqui está minha costura. Então, depois dessa costura aqui, eu vou colocar. Como não tem costura pra cá, eu vou colocar ele bem rentezinho aqui, tá? E vou marcar. Dessa forma aqui. E eu faço isso nos 4 cantos. Depois da costura. Nesse caso aqui, ó, ele só tem costura aqui. Aqui não é uma costura, esse aqui né, que eu coloquei pra prender a manta, tá? E daí eu vou colocar, vou fazer a mesma coisa, ele tem 4x4, tá? Aí, eu vou fazer a mesma coisa dos outros lados e cortar. Depois a gente vai costurar. Mas primeiro, costura todas essas partezinhas de dentro primeiro, tá? Antes de costurar o grande, essa parte grande aqui. Aí, você fez isso, agora pega sua tesoura e corta cada uma dessas partezinhas aqui. Aí, cortando as 4 partes, você vai abrir ele, a mesma coisa que a gente fez nos outros, tá? Abre ele dessa forma, abre aqui a costurinha, ok? Prende com alfinete, que está o meio, certo? E vai passar uma costura aqui. Aí, você vai passar uma costura exatamente aqui, em todos os lados, tá bom? E aí, eu volto pra gente desvirar a nossa bolsinha, pra ver como ficou. Só mostrar aqui pra vocês, a gente costura todos os lados, aí na hora que a gente termina esse lado, que vai costurar esse, é mais difícil, porque ele fica apertado, fica puxando, tá vendo? Você vai prender ele, mas aí você dobra, essa parte aqui é meio dura, tá? Mas mesmo assim, você dobra ela pra dentro e encaixa essa parte aqui embaixo da máquina, segura com firmeza e costura o que precisa costurar. E assim você vai em todas as partezinhas, tá? Porque depois que você prende um lado, o outro já fica mais difícil, tá? Mas é assim mesmo e você consegue, ok? Prontinho, está pronto o nosso estojo ou necessaire, entre aspas, né? Quase pronto. Fica assim depois que você costura os 4 cantos dele, né? A caixinha, o fundo dele, a caixinha de leite. Aí fica assim. Aí, um desses, né, que é o que a gente deixou aberto, esse aqui é por onde a gente vai tá desvirando todo ele, tá? Aí, é importante deixar o zíper também aberto.
Daí agora a gente vai desvirar, ok? Aí desviramos, tá? É só ajeitar todos os cantinhos para que ele fique certinho, tá? Com a mão mesmo você vai ajeitando. Daí você abre, vai ajeitando melhor. Vai abrindo. E essa parte aqui, que ficou aberta, que foi por onde a gente desvirou, você fecha ele, pode ser na mão com ponto invisível ou direto na máquina. Eu vou passar uma máquina aqui direto, né? Esse ponto aqui, bem rentezinho, tá? Assim, bem na beiradinha, fechando esse buraco que ficou aqui no meio, tá? Então, é isso, já mostro pra vocês como que ficou o resultado dela pronta. Então, aqui está pronto, pode ser uma nécessaire, pode ser um estojo, como você preferir. E caso você queira, como nécessaire, queira colocar uma alcinha, antes de você costurar essa parte aqui, você coloca uma alcinha, pode ser mais grossa do que isso aqui, faz tipo esse aqui que a gente fez, né? E coloca aqui. Aí, ela vai prender aqui, e aqui você segura ela, tá bom? Então, até a próxima aula, e é isso aí. Olha, filho, o que eu fiz pra você.